Meu nome é Fábio Menezes e neste vídeo nós iremos conhecer como extrair os dados da cotação do dólar gratuitamente utilizando o Fabric Data Factory. Espero que goste, não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar dúvidas comigo. Vamos lá! Utilizando a área de trabalho da capacidade do Fabric, queremos criar um novo pipeline de dados. Clicamos no botão Novo e, apesar da quantidade de recursos disponíveis, precisamos clicar em Mais opções. Na página que se abre e na categoria Data Factory, clicamos na opção Pipeline de dados. Definimos o nome para esse pipeline e clicamos no botão Criar. Precisamos agora adicionar uma nova atividade para copiar dados da internet. Para isso, podemos clicar na opção Copiar dados disponível no centro desta página ou no botão Copiar dados da barra de ferramentas. Clicamos na opção Assistente de cópia e na janela de seleção de conjunto de dados de origem apresenta alguns exemplos de dados disponíveis pela própria Microsoft em diversos tipos de formato, como Parquet e CSV. Logo abaixo nós temos os conectores que podem ser utilizados por esse pipeline, inclusive aquele que iremos selecionar para obter os dados que necessitamos. Podemos também, para facilitar a localização do conector desejado, clicar nas categorias disponíveis acima, neste caso, o projeto genérico em português. Clicamos na opção HTTP e no botão Próximo. Na próxima etapa, iremos definir as configurações dessa nova conexão. Portanto, na página do Banco Central do Brasil, pegamos na opção Estabilidade Financeira, Cotação de Moedas e em seguida Consulta de Cotações e Boletins. Nesta página, encontramos as cotações em um período de tempo tanto para a moeda dólar quanto para várias moedas existentes no mundo. É importante entender que, apesar de existir ferramentas ou sites que disponibilizam esses dados onde você precisa pagar uma assinatura, esta página do Banco Central disponibiliza a cotação do dólar diário gratuitamente. Clicamos no botão Pesquisar e recebemos nesta página os valores que solicitamos, contendo a data de cotação e os valores da compra e venda desta moeda. Na opção Clique para obter a tabela completa em formato CSV, nós iremos clicar com o botão direito para copiar o link de origem que será utilizado para preencher a propriedade de conexão lá no Fabric. No campo URL, iremos colar o caminho que acabamos de copiar do site do Banco Central do Brasil. Agora, é muito importante que você preste atenção nesta dica, pois é necessário para o preenchimento correto desta propriedade. Manteremos apenas a estrutura principal da URL até a barra vertical, pois na próxima etapa nós iremos definir a URL relativa e precisamos manter a barra vertical nesta etapa, pois na URL relativa, mesmo que nós acrescentarmos a barra, receberemos uma mensagem de erro de conexão inválida, ou seja, não será possível conectar a sua fonte de dados. Logo abaixo, definimos o nome para esta conexão e o tipo de autenticação manterei como anônimo, visto que não existe a necessidade de informar usuário e senha
para acessar esta página da internet. Clicamos no botão Próximo e nesta etapa, como falamos anteriormente, precisamos definir o caminho restante de acesso aos dados da cotação do dólar. Portanto, colamos a mesma URL removendo o caminho principal sem a barra vertical. E este procedimento, que parece ser simples, atualmente por conta deste pequeno detalhe pode atrapalhar o acesso a estes dados. Logo abaixo nós temos o método de requisição como GET e POST, e podemos inclusive adicionar parâmetros de cabeçalho logo abaixo. Como não farei nenhuma alteração, clicamos no botão Próximo. Na próxima etapa, ele automaticamente detecta o formato do arquivo que nós estamos extraindo. Ou seja, o conector do conjunto de dados já entrou em contato com o site do Banco Central do Brasil e executou uma pré-visualização dos mesmos para definir o delimitador da coluna, o delimitador da linha e se o mesmo na primeira linha tem os dados suficientes para compor um cabeçalho da tabela, definindo assim o nome de cada coluna. Clicamos em pré-visualizar dados para certificar que os mesmos estão executados corretamente. Contudo, o que percebemos aqui é que o arquivo de origem separa os valores entre as colunas pelo ponto e vírgula, e realmente não tem nenhuma linha inicial para facilitar na nomeação das colunas. Fechamos essa janela e alteramos o delimitador conforme o arquivo de origem, mantendo as outras opções inalteradas. Clicamos novamente em pré-visualização dos dados e agora já temos o esquema conforme necessário. Não iremos alterar os nomes das colunas, pois esta será executada em uma etapa posterior. E o interessante aqui é que podemos utilizar a opção de compressão para extrair arquivos compactados, respeitando os tipos de extensões listados abaixo. Clicamos no botão Próximo e nesta próxima etapa selecionamos o destino onde os dados serão armazenados. Alguns exemplos são a conta de armazenamento do Azure, o banco de dados SQL do Azure, entre outras opções. Iremos utilizar o próprio Lakehouse da área de trabalho da capacidade do Fabric para armazenar esses dados que estamos extraindo. E basta clicar na opção e clicar novamente no botão Próximo. Como não temos este recurso ainda, selecionamos a opção Criar Novo e definimos um nome para ele. Agora é clicar no botão Próximo e nesta próxima etapa iremos definir qual tabela os dados serão armazenados. Neste caso, iremos carregá-los em uma nova tabela, porque não existia esse recurso até este momento. Podemos definir o nome para esta nova tabela e mapear as colunas definindo tanto o nome quanto o tipo de dados conforme desejado. Como não temos a primeira linha para facilitar o nome de cada coluna, nós precisamos identificar no arquivo de origem o que cada uma delas representa. E na página do Banco Central nós temos a data, o tipo, a cotação de compra e de venda. E se fizermos o download do arquivo gerado, nós iremos identificar que a data está em um formato sem caracteres que separam o dia do mês e o mês do ano. Logo em seguida, temos o código da moeda, o tipo e a sigla da moeda. Temos os valores de compra e venda, conforme identificamos na página. E as duas últimas colunas
que, pela minha experiência sobre este arquivo, são referentes à paridade de compra e de venda. Voltando para o pipeline de dados, iremos definir tanto os nomes quanto os tipos desses dados. E neste último, temos para os valores numéricos não inteiros o tipo decimal, o tipo double e o tipo float. Irei manter neste primeiro momento a data como texto e clicamos no botão próximo. Nesta última etapa temos apenas a representação visual de que os dados serão extraídos do conector HTTP para o destino Lakehouse e algumas configurações e ações definidas nas etapas anteriores. Na opção abaixo definimos que ao salvar esta atividade, ela também será executada para armazenar os dados. Portanto, clicamos no botão salvar e executar. Apenas uma atividade é adicionada no seu pipeline. Na parte inferior temos a aba saída, que apresenta a execução do pipeline para cada atividade existente. E executado com sucesso, iremos para o Lakehouse visualizar se os dados foram armazenados corretamente. Lembrando que ainda não corrigimos a data que está em formato de texto, pois iremos executar este procedimento nos próximos minutos. Clicamos na área de trabalho e temos aqui tanto o objeto pipeline de dados quanto o Lakehouse que criamos e mais dois objetos associados a ele, que é o modelo de dados e o ponto de extremidade analítica do SQL. Iremos falar sobre esses dois últimos objetos nos próximos vídeos. Agora, clicamos no objeto Lakehouse. Temos aqui a previsualização dos dados que extraímos e, apesar de ter renomeado o nome da tabela, a mesma foi criada com o valor padrão. Portanto, para resolver isto, basta clicar nos três pontinhos do objeto, clicando na opção renomear, definindo o nome que desejar. Lembrando que é necessário também alterar essa informação lá na atividade do pipeline. Perceba aqui que, além da data não formatada, temos os valores numéricos não inteiros armazenados sem a vírgula ou sem o ponto para o decimal, levando em consideração que o armazenamento está no padrão americano. E para corrigirmos esta situação, iremos voltar para o nosso pipeline de dados. Clicamos na atividade copiar dados, que necessita estar selecionada. Clicamos na aba destino para alterar o nome da tabela que renomeamos. E definimos na ação de armazenamento de dados que sejam sobrescritos e não adicionados. Desta forma, iremos garantir que os dados sejam excluídos antes de serem inseridos novamente na tabela. Agora, clicamos em mapeamento e nesta opção, parecida com a etapa que definimos os nomes e os tipos de dados lá no passo a passo, temos uma configuração que atualmente não existe naquela opção, onde nós podemos definir as configurações de conversão do tipo de dados, onde precisamos informar o formato para a data e a cultura que altera o formato da localidade, informando que os valores numéricos contêm a vírgula como separador decimal. Feito isso, agora podemos alterar o tipo de dados da coluna data para armazená-la corretamente. Processo executado com sucesso, iremos para o nosso Lakehouse avaliar se os dados estão conforme configurado.
E é importante compreender que, para garantir que os objetos estejam com sua versão mais recente, necessitamos clicar no botão atualizar, confirmando assim que tanto a data quanto os valores da cotação do dólar foram armazenados corretamente. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar seu like para valorizar o conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até a próxima!